A palavra graça é de origem latina, gratia, e a origem latina tem raiz grega, charis, que significa favor e generosidade, e é facilmente compreendida como amor incondicional, dom gratuito, favor imerecido, generosidade incondicional. Você com certeza já ouviu falar sobre a graça, mas será que já ouviu falar sobre a Charis Joias? Uma loja que carrega consigo esse nome de tamanho significado e que estabelece justamente o que a Karine Evelyn acredita, a fé que ela professa e o amor de Cristo que a transformou. Essa loja não é apenas um negócio, é um meio de abençoar vidas, pois parte do lucro adquirido é destinado à obra missionária. E se você quer saber mais sobre isso, siga o perfil da loja no Instagram, @charisjoias, e se surpreenda não só com essa ação evangelística, mas também com a beleza dessas semijoias. Adquira já a sua e saiba que além de realçar a sua beleza, estará realçando a beleza do mundo ao contribuir com a propagação do Evangelho. Existe uma canção do Projeto Sola, de nome Forte Mão, que diz assim em um dos seus versos: resgatados pela tua cruz, preservados em amor, que pela graça que há em ti, concedeu-nos o favor. É sobre isso. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aqui com mais um episódio do Pod Ellen. E hoje, nossa convidada é muito especial. Janaína Amador Oliveira, 46 anos, filha de João Matias e Vander Lúcia. Ela que é neuropsicopedagoga há 3 anos, terapeuta ABA e trabalha há 1 ano na clínica Espaço Crescer, na direção de Luma Ituaçu. E hoje nós vamos falar de assuntos extremamente importantes, relevantes demais. Você precisa acompanhar até o final esse episódio, porque você vai aprender muito hoje. Janaína, seja bem-vinda ao Pod Ellen. Que prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Ellen. O prazer é todo meu, né? Eu já te acompanho, né, há bastante tempo. E, assim, é muito gratificante de estar aqui, né? E poder falar sobre um assunto aí que acho que está no auge, né, hoje em dia, né? Então, assim, é muito gratificante estar aqui. O prazer é todo meu. Sim, isso aí. E hoje nós vamos falar sobre TDAH e autismo. Cara, você precisa acompanhar isso. Vai aprender muito, eu tenho certeza. E olha só, antes disso, Janaína, a gente quer conhecer um pouquinho melhor, né, de você, sua vida, sua história. E eu quero começar sabendo onde você nasceu e como foi sua infância. Olha, eu sou de Águas Formosas, eu nasci aqui, morei muito tempo fora, fui embora aos 14 anos e retornei aos 28. Então, passei, né, eu fiz o ensino médio fora, formei, fiz faculdade e depois retornei, né. Não vim para ficar, né, mas aí reencontrei, né, um amigo, aí nós começamos a namorar e aí tô aí, né, casada. Que bênção! E estamos aqui, tenho 3 filhos, né, uma de 13, um de 7 e um pequenininho de 3 anos. Ai, que legal! E essa profissão, por que você escolheu a neuropsicopedagogia? Olha, Ellen, a vida inteira eu trabalhei na área financeira. Mas sempre trabalhei paralelo na educação com jovens, porque eu trabalhava com cursos profissionalizantes e cursos técnicos. E aí, a área financeira me consumiu muito depois que eu constituí família, porque eu trabalhava no Bradesco, né? O meu último emprego assim, nessa área foi no Bradesco, e a gente viaja demais, é muito curso fora, muita reunião, e ficou muito pouco tempo para os meus filhos, né? E aí eu decidi focar só na área da educação. E aí eu identifiquei muito com a educação especial,
né? Aí eu fiz pedagogia, fiz educação especial. Só que eu não queria só estar na escola, eu queria algo mais, porque eu adoro mexer com o público. Então aí foi onde que eu identifiquei com a neuropsicopedagogia, é onde que a gente pode tanto atuar na escola, em qualquer instituição, inclusive na área hospitalar, a gente também pode, mas também de forma clinicamente, né? E foi onde que eu me identifiquei nessa área. Ai, que bacana. Você também é terapeuta ABA. O que é isso? Olha só, a ABA, ela é uma ciência, né? E aí a ABA chama Análise do Comportamento Aplicada, porque é uma tradução do inglês, né? Então, quando fica abrasileirado, a tradução é essa, Análise do Comportamento Aplicada. Ela é uma ciência, ela não é específica para o autismo, tá? Porque é uma análise de comportamentos, é onde que a gente ensina comportamentos, né? E aí, o que acontece? O autismo, uma das defasagens dele é o comportamento, né? É o distúrbio que a pessoa tem, principalmente neurológico, né? Então, onde eles não sabem lidar com as emoções. E aí vem alguns comportamentos que a gente chama de comportamentos disruptivos ou interferentes, que às vezes a pessoa acha que é uma pirraça. Então, a ABA, ela vem para direcionar, né? Ou modular aquele comportamento que está errado, né? Então, é refazer, constituir. Então, é a gente ensinar o comportamento certo. Mas não é específico só para o autismo, né? Porque quando a gente faz os cursos nessa área, a gente mesmo vê muito falando, igual o semáforo. O semáforo, ele é uma análise de comportamento, é onde que a gente vê que são regras que a gente tem que obedecer, se tiver no verde, se tiver no vermelho, se tiver no amarelo. A faixa de pedestre também é uma análise de comportamento, é um comportamento certo que a gente adquire, né? Então, a gente vai fazer uma correção de um comportamento, né, disruptivo, interferente, para a gente modular um comportamento de forma correta. E aí dá muito certo no autismo, porque eles não sabem lidar com as emoções. Então, tem muito comportamento que precisa ser melhorado. Então, por isso, não é só na minha área. O que acontece? A ABA, hoje, para o autismo, todos os especialistas, o fono, ele também faz uma especialidade na ABA, a psicóloga, a terapeuta ocupacional. Então, é um segmento, né? É uma ciência que é comprovado que dá certo, então a gente leva para esse segmento para a gente atingir um resultado melhor. Que interessante, muito legal. E assim, Janaína, você gosta de fazer isso? Você acha que você se descobriu nessa área? Eu amo. Não, gente, é muito gratificante, sabe? E aí eu tenho, assim, meus pacientes, eu falo assim, como filhos, né? E eu vibro, a cada avanço, eu vibro, assim, como se fosse a família mesmo, sabe? Então, aquela criança que ainda não fala, né? Que a gente chama de não verbal, né? E aí você tá treinando ali com ele, falar papai, mamãe, daqui a pouco ele começa a falar as primeiras, né? As primeiras sílabas. Então, assim, é muito gratificante. Uma criança que ela não sabe, assim, chutar uma bola. E assim, através do treino, né, da terapia, a gente vai treinando, e aí ela começa a fazer aquilo que você ensinou. Então, assim, assim, como se diz, é só quem passa que sabe, né? Então, eu vibro igual a família. Os pais, eles devem olhar pra você e pensar que você é a heroína dos filhos deles, né? Eu acho, assim, tudo que a gente faz com amor, né? Sim. Porque não é fácil, né? E para a família também não é. A família fica muito exaustiva, né? Também, assim, porque tem uns que o resultado vem rápido e outros não vem tão rápido, né? O tratamento do autismo, ele é uma consistência, ela tem que ser intensivo o tratamento, mas também tem que ser consistente. Então, assim, tudo que ele aprende na terapia, né? Lá na clínica, a gente também ensina para a família, ensina na escola, né? Eu atendo na escola, atendo em casa,
porque aquilo que é ensinado lá na clínica, eles também têm que aprender a disseminar aquele conhecimento, aquele comportamento em outros lugares que eles convivem. Sim. Então, aí facilita. A clínica, ela atende até os 18, né? Isso. No caso, quando a pessoa ela faz os seus 18 anos, ela tem autismo, por exemplo, ela precisa continuar o tratamento com psicólogo, com alguém em outro lugar? Esse tratamento é a vida toda ou chega um momento que a pessoa consegue lidar sozinha? Depende do nível de suporte, né? O autismo, ele é um espectro, né? Ele é um transtorno neurobiológico, então não é uma doença, ele é um transtorno, né? Ainda não foi definida especificamente assim a causa do autismo, o que causa, mas já se sabe através de pesquisa que muitas coisas causam, né? Principalmente a genética, né? Um dos fatores que contribui, né? Então, assim, aí dentro do autismo nós temos 3 níveis de suporte. O que é esse nível de suporte? É o suporte que a criança, porque eu estou falando de criança, porque a gente começa desde os pequenos lá, né? É o nível que ele vai precisar para ter uma autonomia, né? Então, assim, o nível 1 é o nível mais baixo, é o menor suporte que a criança precisa, ou a pessoa precisa, né? Então, ela já tem bastante autonomia, às vezes ela já conversa, né? E aí, o nível de suporte 2 é o suporte moderado, onde ela tá ali, né, meio termo. Agora, o suporte 3 é o nível maior, é o mais alto. Então, às vezes, a criança não fala nada ainda, ela tem, às vezes, 4 anos, mas ela está em atraso, né? A gente analisa pelos marcos do desenvolvimento. O que é o marco do desenvolvimento? Na própria caderneta da criança, né, tem lá uma criança de 2 meses, o que ela tem que fazer? Né? Ela tem que rolar, ela tem que sorrir, ela tem que, igual o bebê, ela já mama e já olha para os olhos da mãe, né? Ela tá mamando ali, mas ela já tá fazendo contato visual, né? Então, na caderneta tem esse marco de desenvolvimento, mas tem criança que tem 3 anos, mas ela ainda, pelo marco de desenvolvimento, ela se enquadra numa criança de 1 ano. Ela não desenvolveu ainda o suficiente. Às vezes não anda direito, às vezes não fala de forma alguma, ou fala aquela conversa, aquela falinha de bebê, né? Nossa. Que só mesmo as pessoas que convivem entendem, né? Então, assim, o nível de suporte é isso, né? Sim. Aí foi o que você me falou. Precisa o tratamento a vida inteira? Esse nível de suporte, dependendo da intervenção que a pessoa tem, né? Então, a gente fala aí, como a gente atende criança lá na clínica. Então, se começa já uma intervenção, um tratamento, o mais rápido possível, ele pode regredir. Então, às vezes, a pessoa tem nível de suporte 3, mas ela pode chegar a 1, que é, assim, bem básico. Você leva uma vida totalmente normal, né? Como se diz, como se fosse uma pessoa normal mesmo, né? Insere no mercado de trabalho, trabalha perfeitamente. E é lógico que quanto mais cedo começam as intervenções, a pessoa vai saber lidar com aquilo, né? O que acontece hoje? A maioria das vezes, como hoje assim está sendo muito mais disseminado, né, falado sobre autismo, então hoje o adulto ele se descobre autista pelo filho, pelo laudo do filho, pelo diagnóstico do filho. Às vezes ele é nível de suporte 1, né? Então aí quando ele vai começar o tratamento do filho ali, aí, né, vem aquele diagnóstico dele também, que ele percebe que ele também era, mas viveu uma vida inteira quase normal, né, porque tem umas limitações, né, mas aí praticamente normal. Janaína, ainda que tenhamos hoje um conhecimento de forma melhor disseminada, igual você falou, você acha que ainda existe um preconceito quando fulano, filho de fulano é autista? Existe um preconceito, existe um distanciamento das pessoas, assim, ou até os próprios pais, né, que às vezes não querem aceitar que os filhos são autistas. Tem isso ainda de forma assim expressiva? Tem.
E muito, Ellen. O tratamento começa desde a aceitação da família, né? Começa por aí, porque muita criança tem o laudo, mas o diagnóstico, né? Depois vem o laudo, mas a família não aceita. Então, não começa as intervenções, que é as terapias necessárias, né? E aí só vai adiando aquele problema, né? Porque eles acham que vão melhorar, que vai passar, e aí só vai adiando, né? E aí o que acontece? Tem aquela fase do luto que a família vive, porque realmente não é fácil, né? Porque, como eu disse, como não é uma doença, é uma coisa que é para sempre, né? A gente vai modular, né, através de terapias, você vai aprender, você vai redefinir algumas coisas, mas vai ser para sempre, né? Você não vai tomar um remédio e vai sarar, né? Então, tem aquela fase do luto, sim, que a família, né, fica para baixo e tal, e aí vem a aceitação. Agora, você falou do preconceito, tem muito preconceito. Hoje a gente fala muito da educação inclusiva, é o auge, né? Você vê assim, os professores cada vez mais buscando esse meio, né? Estudar sobre essa área, mas o preconceito tem muito, principalmente nas escolas, Ellen. Nossa. Então, assim, a vida da família não é fácil, porque eles já lidam com aquilo ali todos Sim. os dias, e sem saber, né, como fazer, porque são episódios diferentes todo dia. E aí, o que acontece? Eles acabam se isolando, porque o julgamento das pessoas é tão grande, sabe? Por não entender às vezes, e aí julga a família. E aquele pai, aquela mãe que já está exausta, já está cansada, né? Que luta ali, leva para terapia e volta, ou aquele que ainda nem conseguiu, porque nem todos ainda têm essa condição, né, Ellen? Muitos têm plano de saúde e tem um benefício também, né? Mas nem todos conseguem esse benefício, então às vezes a criança não consegue nem fazer o tratamento, as terapias necessárias, né? Então eles se isolam, eles preferem não sair de casa, porque se vai no supermercado, aí a criança tem um comportamento, né? Porque o que acontece? Eles se desregulam muito fácil, eles vivem muito de rotina. A primeira coisa que a gente faz na terapia é criar uma rotina, sabe? E aí a gente vai reforçando até eles adaptam aquela rotina. Então, tudo que tira eles da rotina, eles desregulam. A gente chama, né? A gente costuma falar essa palavra. Então, às vezes vai no supermercado e aí a criança tem uma crise. Aí os outros olham e falam assim, e a criança está pirraçando e a mãe não fala nada. Nossa, verdade. Vai para a igreja, né? Aí às vezes também acontece um comportamento assim, então todo mundo te olha diferente, sabe? E aquela família que já tá ali cansada, né? Buscando uma solução, buscando uma ajuda, e aí ela se sente muito julgada, sabe? Então às vezes ela se isola mais por causa disso, por causa dos julgamentos. E os colegas na escola, assim, eles acabam fazendo bullying com essas crianças? Sim, existe muito isso também, sabe? A gente vê assim, se fala muito de educação especial e inclusiva, mas ainda nós não estamos, assim, a gente vê que não estamos preparados ainda totalmente para poder incluir Sim. essas crianças, sabe? Então, assim, às vezes não tem profissionais treinados para lidar, né? Às vezes eles são contratados, mas não exige uma formação para lidar com aquelas crianças, principalmente na educação infantil, que são as creches, né? Sim. Então eu tenho muitos pacientes pequenos ainda que estudam na creche. O que acontece? Hoje na creche a gente tem um assistente, né? Que chama de cuidador, que essa criança ela tem direito. Se ela tiver um laudo, né, ela tem direito sim. Porém, quando contrata esse profissional, não exige que ele tenha conhecimento na área, né? Ele está ali para auxiliar, para cuidar da criança no que for necessário, trocar uma fralda, ajudar às vezes, né, na alimentação, nas brincadeiras, mas eles não estão preparados, né? Porque eles não exigiram isso deles. Então, assim, aí é onde que
já, como eu falei, ele já sai da rotina de sair de casa para ir para um outro ambiente, colegas diferentes, tudo diferente, né? E aí ainda depara com esses profissionais ainda, né? Assim, com essa dificuldade. E aí eu vejo, como eu também dou assistência, os meus pacientes, eu dou assistência também na escola, eu vejo assim que eles ficam, muitos profissionais ficam sem saber como lidar com aquela situação, principalmente quando eles desregulam, né? E também outra coisa, às vezes a criança tem muita dificuldade em ficar quieta, né? Criança normal já é assim, se você imagina uma criança que não sabe lidar ali com as emoções, né? Com os comportamentos. E aí eles querem muito ficar fora da sala, né? E aí o que acontece? Esses profissionais, eles vão, como se diz, seguindo o comando da criança. Então é onde que às vezes, né, a família me contrata para eu ir para a escola e para eu fazer um remanejo nesse comportamento. Que ela vai ficar 4 horas só dentro da sala, ela não vai, a gente sabe que ela não vai, né? Mas como a gente deve contornar essa situação, né? Sai um pouquinho, mas aí tenta trazer ela de volta, né? Porque não é a gente fazer a vontade da criança, né? Porque o tratamento é esse, a gente remodular os comportamentos que precisam, né, ser remodulados. Então, é a gente fazer com que ela fique na sala, porque se ela ficar, quanto menos ela ficar na sala, menos ela vai ser incluída, menos ela vai ser socializada, né? O que acontece muito? É um comportamento deles, eles gostam muito de ficar isolados, né? Então, eles ficam muito nos cantinhos. Aí, fica lá no cantinho da sala. Então, o que a gente faz, né, quando eu vou para a escola? Então, eu tento trazer aquela criança para sentar na mesa, mas ela não vai ficar sentadinha ali, né? Então, assim, você tem que atrair ela. Então, é trazer uma coisa que ela gosta, um brinquedo, uma atividade que ela identifica, né? Para poder ela permanecer um pouco sentada. E assim ela vai acostumando. Tem hora que ela vai querer sentar lá no chão? Tem. Mas sempre deixa ela um pouquinho lá, mas traz ela de volta. Agora vão sentar aqui perto dos coleguinhas. É uma forma de estar socializando, né, a criança. Com certeza. Janaína, quais são as principais características do autismo, sinais, né, que são perceptíveis numa pessoa autista? Nós temos aí a socialização, eles, né, não socializam facilmente, eles gostam de ficar muito isolados. O contato visual, eles também não fazem contato visual, né? Quando a gente identifica os níveis de suporte, quem tem um suporte 1, né? O nível de suporte 1, eles já fazem com mais frequência, né? Mas eles não olham, ele conversa com você, não te olha. Então, você fala com ele como se a gente estivesse falando assim, a gente pensa, né? Como se a gente estivesse falando para a parede, porque é como se não tivesse uma outra pessoa ali, né? Tem também a seletividade alimentar, né? Muitos deles têm. Então, às vezes, tem criança, assim, que só come batata. Tem criança, igual eu tenho paciente, que ele gosta da parte salgada, mas aí da parte doce ele não gosta. Então, fruta nenhuma ele gosta. Nossa. E é caso, assim, de você colocar uma fruta próxima a ele e ele ficar nervoso. Ele não aceita nem pegar, nem tocar, nem ficar próximo, ele não gosta, sabe? Tem também, eles são muito sensíveis, né? O sensorial, principalmente o auditivo, barulho é uma coisa que incomoda demais eles. Textura, pegar em massinha, eles são muito sensoriais, sabe? Então, é uma das características, assim, bem marcantes, né? E deixa eu ver se tem mais. Acho que, assim, as mais perceptíveis são essas, sabe? Que, assim, sim. É lógico, gente, que, assim, se for um caso isolado, né? Igual, assim, como tá muito se falando nisso hoje em dia, aí, vamos supor, tem gente que é sensível a barulho, né? Aí já leva assim, será que meu filho, né? Será que meu filho é autista? Ou, às vezes, não gosta de comer alguma coisa, aí já leva, né, pelo lado também, será que meu filho é autista? Não é, a gente não pode avaliar, assim, separadamente, é todo um contexto, né? Quando junta muito dessas informações, é que a gente pode, às vezes, né, ter a possibilidade da criança ou da pessoa
ser autista. Você falando aí, no caso, eu queria saber se já chegou na clínica algum pai ou mãe trazendo sua criança com algum dos sinais e no final das contas não era autismo. Já teve casos assim? Ou sempre os que foram lá até hoje, todos o diagnóstico já era de autismo? Ainda não teve esse caso. Porque a maioria que chega lá, chega com laudo. Sim. Já chega laudado pra gente, né? O autismo, ele é a gente fala TEA, que é um transtorno de espectro autista. Dentro desse espectro, tem outras comorbidades. Às vezes, o pai vai, assim, procurar por uma demanda, a queixa não está aprendendo na escola. Aí me procura por causa disso. Mas por que não aprende, pai? Eu acho que ele é muito desatento, ele não consegue gravar, não consegue memorizar. Então aí, né, a gente pega essa queixa, essa demanda, mas eu faço avaliações, aplico testes para a gente ver se é só o transtorno de aprendizagem, a dificuldade de aprender, ou se tem uma outra coisa, que aí leva para o lado do autismo, do TDAH, mas por enquanto ainda não chegou. Sim, você falou sobre TDAH, a gente conversando aqui, muita gente também vê na internet alguns sinais do TDAH e acabam se identificando. Eu até quero saber quais são as principais características também do TDAH, que é um assunto que tem tomado também essa proporção grande, inclusive nas redes sociais, né? Antes a gente quase não via, hoje tem muitos, assim, sobre isso. E até famosos, né? Sim. Hoje tem muitos famosos, muitas pessoas, igual a gente tá falando aqui, depois de adulto, descobrir, né, que é TDAH, porque o que acontece? A gente até fala assim, que hoje, porque assim, tá muito, muito falando, né? E quando a gente tá na área, a gente busca cada vez mais. Mas fala assim, hoje virou um comércio, né? Porque, você fala que às vezes eu aplico o teste, né? Eu já tive assim, você fala que mas assim, talvez é só porque você trabalha numa clínica, você quer um paciente, né? E não é assim, né? Porque, o que acontece? O TDAH, igual assim, nem sempre quem é autista tem TDAH. Né? Mas o autista, ele tá ligado a muitas comorbidades. Às vezes o autista, ele não é só autista, ele tem outros déficits também. Então, assim, é onde que a gente tem uma dificuldade maior, né, de fazer o tratamento. Agora, às vezes a pessoa só tem TDAH e não é autista, né? E uma das características mais marcantes do TDAH é a impulsividade. Né? Assim, antes todo mundo falava assim, esse menino é agitado demais, nossa, esse menino para quieto, parece que esse menino é ligado assim a 220, né? Ou então o adulto também, que tem adulto que é assim, né? Conversa né? Rapidinho e tal, e faz uma coisa bem rápido. E aí, então assim, a gente, o TDAH, ele é o quê? Ele é um transtorno de déficit de hiperatividade e desatenção, né? E que aí a gente levava só para o lado hiperativo, que quando a pessoa, era mais fácil da gente diagnosticar, né? Porque a pessoa, você já via, já estava muito nítido, a pessoa era agitada, impulsiva, né? Ligada no 220. E assim, o que está vindo mais, assim, que está chamando mais atenção para a gente que está na área, é o desatento. Porque o TDAH, ele pode ser tanto hiperativo e impulsivo, como ele também ser o desatento. Então, às vezes, a criança, ela não aprende na escola, a falta de atenção, a falta de concentração, às vezes vem o diagnóstico de quê? De TDAH, né? Desse transtorno, né? Então, aí, e também tem o TDAH, que ele pode ser os dois juntos. Tem gente que tem os dois. Então, tem gente que é impulsivo, imperativo, mas também tem a parte desatenta. Lá na clínica, chegou com a demanda, né? Assim, a criança, ela já tinha laudo de autista desde os 2 anos de idade, né? Não era paciente nosso. Hoje ele chegou para mim, ele já tinha 9 anos. E aí a mãe, ela é enfermeira, e aí ela veio, né? Ele é muito agitado, não fica quieto. Na sala de aula ele
ele, como se diz, ele é o terror, né? Porque como ele não consegue ficar quieto, ele movimenta todo mundo, ele mexe com os coleguinhas, né? E bate, e cria confusão. Então, aí ela pegou e trouxe, achando, né, para mim aplicar os testes para ver se ele tinha TDAH, que ela achava também, ela suspeitava do TDAH. E todas essas características é o quê? Do TDAH hiperativo, impulsivo, né? Agitado. E aí, quando eu apliquei os testes, né, eu também até fiquei surpresa, porque assim, ele entra na sala de terapia, ele é um furacão, né, assim, ele destrói tudo, mexe com tudo, todos os brinquedos, ele brinca tudo ao mesmo tempo. E aí deu os 2 TDAHs, né, ele é impulsivo, mas ele também é desatento. Então, aonde que tem aí a dificuldade de aprender, de concentrar. Porque que acontece? A criança está ali 4 horas, né? Fica na sala de aula 4 horas. Se ela não consegue concentrar, se ela não consegue prestar atenção, ela vai ficar fazendo o quê? Ela vai levantar da cadeira, ela vai procurar alguma coisa para ela fazer. Ela não vai, né, conseguir ficar quieta sem fazer nada. Porque se está passando ali e ela não consegue aprender, né, aquilo que está dando, então ela vai resolver fazer alguma coisa. E geralmente é o quê? É bagunçar, é mexer com coleguinha, né? E aí é onde que às vezes a gente tem que, os professores também tem que ter esse olhar clínico, sim, né? Assim, lógico que a gente não vai falar, leva seu filho no especialista, que eu tô achando que seu filho é autista, seu filho é TDAH. Não, mas mãe, ele tem uma dificuldade de concentrar, o comportamento dele é esse, né? Vamos ver, porque às vezes é só uma desatenção mesmo, né? Mas esse alerta é importante, né? Porque às vezes também o professor, ele tá com a dificuldade ali com o aluno, mas não passa para os pais, às vezes até com medo, né, dos pais não gostarem e acharem que tá tendo ali um julgamento, um pré-julgamento, e deixa de falar, e os pais acabam ficando também na ignorância, porque acham que a criança tá tudo bem, é normal dela, ela é assim mesmo. Às vezes a criança, não, porque a criança é difícil mesmo, é o gênio dele, né, a gente leva muito por isso. Mas até onde que é essa personalidade? A gente tem que ver isso, né? Então, assim, é que os professores tenham também esse olhar mais clínico, né? Mais técnico dentro das salas de aula hoje. Janaína, sobre o TDAH tem a questão do hiperfoco. Como é que funciona esse hiperfoco aí? Eles realmente focam numa coisa só e seguem aquilo? Porque eu vi, inclusive, casos de pessoas famosas, se eu não me engano, tem um nadador famoso que eu esqueci o nome, e ele foi diagnosticado com TDAH, e eles falaram que ele tinha muito sucesso na profissão dele, justamente porque ele tinha um hiperfoco naquilo. Então, tem essa questão, eles acabam focando em uma coisa e tendo muito sucesso naquilo que eles focam. Tem essa questão? É um mito? Como é que é? Não, sim. Não só o TDAH, o autismo, né? Quem tem o TEA, que a gente fala que é o autista, também é desse jeito. Eles têm um hiperfoco. Então, vamos começar aqui pelo autismo, né? Tem criança que tem hiperfoco, assim, vamos supor, em jogos eletrônicos, né? E quando ele vai para terapia, para tudo que eu for ensinar, a maioria das coisas que eu vou ensinar para ele, eu vou aproveitar o hiperfoco dele. Porque se ele já tem dificuldade de prestar atenção, de concentrar, de aprender, então eu vou pegar aquilo que ele mais gosta, né? Então, às vezes é um jogo eletrônico, eu vou fazer atividades em relação àquele jogo. Às vezes eu vou também estar usando um tablet, né? Uma coisa que ele identifica mais. É sempre? Não é sempre, né? Mas aí a gente usa essa estratégia para ele aderir ao tratamento, né? E o TDAH da mesma forma, né? Então, assim, o que é esse espectro, né? Eles perdem algumas habilidades, mas em outras áreas eles desenvolvem demais. Então, a maioria dos autistas, eles são muito inteligentes, principalmente para a área tecnológica, onde que eles, assim, eu acho que a maioria do hiperfoco deles é a área tecnológica. Eles gostam muito dessa área, sabe? Inclusive, bem recente eu vi umas pesquisas que as grandes empresas, né, essas empresas aí de alta tecnologia, principalmente, né, no exterior, elas já têm vagas específicas para autismo. Olha. Para autistas, né? Para essas pessoas do espectro, porque são pessoas que têm muita habilidade, elas têm muito. O que elas têm, assim, de um lado elas têm dificuldade
o outro, elas são assim, muito desenvolvidas, muito além, até mesmo para a idade dela, né? Então, eu tenho um paciente lá de 9 anos, ele, tia, eu tenho um canal, ele adora jogos eletrônicos, ele faz, ele elabora, sabe? Então, assim, se a mãe deixar, ele vira à noite naquilo, né? Então, assim, não, a gente acha, assim, que o autista ou que a pessoa que tem TDAH é uma pessoa neurologicamente, assim, incapacitada de aprender, e não é. Sabe? Vamos supor, uma criança que tem 5 anos, às vezes, naquela parte que ela está com déficit, ela está ali, vamos supor, com uma criança de 3 anos, mas o outro lado que ela está super desenvolvida, às vezes ela está com uma criança de 10 anos. Ela identificou com a criança de 10 anos. É tanto que a maioria deles, eles não socializam com as crianças da mesma idade. Eles se identificam mais sempre com os mais velhos. Olha, não gosta de brincar com as crianças da mesma idade, não. Sempre com os mais velhos. E assim, como tratar o TDAH? Olha, da mesma forma, né, que a gente existe aí as terapias, né, para os autistas, também tem o TDAH. Então a gente vai, como que a gente analisa tudo isso, né? A criança que vem já com laudo, né? A pessoa que já vem com laudo lá. Aí na minha área, eu faço uma entrevista com os pais, né? A gente chama de anamnese, onde que a gente colhe muitas informações ali, desde o parto, como que foi, aliás, desde a gestação, né? O que a mãe passou na gestação, medicação, porque tudo isso influencia para ter esse transtorno, né? Então, aí a gente pega, vamos supor, igual a maioria que eu tenho lá é desatento. Então, aí eu vou aplicar alguns testes, qual que é aquela área que está mais em defasagem, né? E aí, como que a gente faz a terapia? Se for criança, inclusive, se a gente vê muito assim, né? Às vezes até relatos de mãe também, né? Ai, meu Deus do céu, vou levar meu filho na terapia, mas lá, né? Tipo assim, a terapeuta só brinca com meu filho. Será que ele tá aprendendo, né? Tipo assim, ou então fala assim, eu nem vou levar, né? Se for para brincar, eu brinco aqui em casa, né? A gente vê muito isso. Mas o que acontece? Quando a gente vai fazer uma terapia com um adolescente ou, né, com um adulto, ele já sabe te contar algumas coisas, que são essas informações que a gente precisa, né? Para poder, como se diz, fazer o plano de ensino ali, o plano terapêutico. E com a criança, se for uma criança ainda de 2 anos, 3 anos, 4 anos, às vezes ela nem fala, né? Tem autista que nem fala nessa idade. Então, como que a gente vai descobrir? Então, a gente vai, através do brincar, é lógico, né, que depois que a gente aplica testes e tudo, para a gente conhecer as habilidades que eles têm e como se diz, as deficiências, os déficits, né? E na terapia, quando a gente faz o plano terapêutico, como que a gente desenvolve essa terapia? Se eu for trabalhar só os déficits, ele não vai, como se diz, vai ser muito difícil, muito trabalhoso. Porque se é difícil até pra gente, né? Como se diz, a gente que é normal, fazer uma terapia, você imagina para uma criança, né? Começando de ser criança. Então, a gente sempre trabalha alternando. A gente começa pelas habilidades, o que ele gosta, às vezes um hiperfoco. Eu tenho muito, assim, criança que gosta muito de dinossauro. Então, eu faço todas as atividades, levo o dinossauro, vou ensinar a escovar o dente com o dinossauro, porque eles também não gostam, né? Não gostam não, porque é sensorial, né? Escovar dente, pentear cabelo, cortar cabelo. Eles têm muita dificuldade. Então, eu pego o dinossauro, nós vamos escovar dente. Nós vamos tomar banho, dar banho no dinossauro. Então, pega aquele hiperfoco, aquelas habilidades que ele tem e trabalho. Aí, depois, eu pego uma atividade que eu quero ensinar, que é a parte mais difícil para eles, e incluo sempre depois de ter feito a que ele gosta, né? Então, o tratamento, a terapia, a gente sempre leva por esse lado. Então, primeiro a gente propõe aquilo que ela tem facilidade, aquilo que ela já sabe,
né? E depois busca aquilo que ela tem menos habilidade. Tem né? toda uma estratégia, né? Toda uma estratégia. Igual, olha só, eu tenho uma criança, uma paciente, que ela tem 8 anos e ela não gosta de pegar no lápis, nem para colorir. Nossa. Olha só, não vou falar nem para escrever. Ela não gosta de colorir. Então a gente começou toda uma dinâmica, acho que foi mais ou menos assim uns 3 meses de terapia, só assim, escrevendo pintando, sempre com pincéis, sabe? Mas assim, quando falava assim, agora vamos escrever, vamos desenhar, não quero, tia. Ô tia, isso aqui nós vamos fazer amanhã? Ô tia, isso aqui é para depois, né? Então, assim, hoje ela já desenha, já escreve, aí começou a escrever bem fraquinho aquele traçado que a gente, quase legível, sabe? E hoje ela, assim, ela já escreve, não é sempre, como se nós já tivemos um avanço, mas tem dia também que não quer escrever, não quer desenhar, não quer colorir de forma alguma. Mas o tratamento é esse, a gente sempre pega o que eles gostam, as habilidades que eles já têm, para depois inserir, né, naquele período, naquele tempo que a gente tem, se é 1 hora, se é 2 horas, aquilo que precisa ser ensinado. E existe muito uma compreensão, né, tanto da sua parte, né, que está ali nessa terapia, ajudando eles, ensinando, mas também dos pais, que você falou algo muito importante, que às vezes ela não quer naquele dia. E aí o pai e a mãe vai precisar entender, né? O professor lá na escola vai precisar entender que naquele dia aquela criança não quer fazer aquilo. Então, assim, é todo um processo e uma questão de compreensão e paciência, né? Que eu acho que deve ser o mais difícil para os pais, ter paciência com as crianças, né? De lidar com elas, de ensiná-las, que aos poucos, né? Um passo de cada vez. Eu acho que esse processo deve ser também algo muito difícil, né? Para os pais também. Com certeza. Já começa assim, para a família, já começa até desde as babás, né? De ter alguém ali, aquela pessoa que às vezes as babás também não sabem lidar, porque os pais trabalham fora, né? Quem convive mais tempo ou é as avós, né? Sempre às vezes uma pessoa da família. Você falando das avós, e como explicar para as avós, que normalmente são pessoas já de idade, que talvez na época delas não tinha nem essa discussão, né? Não era discutido esse assunto. Como explicar para as avós que a criança, que o netinho delas tem autismo? Olha, nós temos alguns casos, né? Porque assim, nem sempre os pais dá para levar, às vezes vai a babá, às vezes vai os avós, né? Que leva. Então, assim, eu sempre gosto, os meus pacientes, eu sempre pergunto para a família quem é que convive mais com a criança. Porque sempre depois da terapia, eu reservo ali uns 10 minutos para passar para a família o que foi trabalhado naquele dia, né? Eu tenho um plano de intervenção para o mês, apresentado para a família, e aí, né, no dia da terapia eu sempre falo, porque às vezes também a família fica insegura, fica lá fora, né, não sabe o que se passa lá dentro, às vezes tem um momento que eles não querem fazer o que está proposto para aquele dia, e realmente a gente tem que ceder para o que ele quer, né? Tem dia que é assim, né? Nem sempre é o que a gente propõe, eles fazem, não. Tem dia que não quer nada, você propõe várias coisas e nada deu certo. Então a gente vai pelo que ele quer. Mas pelo que ele quer também, dá certo, né? Vamos supor, eu estou ensinando uma habilidade sensorial lá, que é escovar dente, né? Então, às vezes eu preparei quebra-cabeça, às vezes eu preparei as packzinhas, que são as imagens de você colar, né? E às vezes ele não quis fazer aquilo. Aí o que eu faço? Aí ele quer brincar só com dinossauro. Às vezes o hiperfoco é dinossauro. Eu vou lá, pego uma escovinha de dente, agora nós vamos escovar o dente do dinossauro. Nós vamos dar comida pro dinossauro, porque às vezes também a criança tem seletividade alimentar. Então hoje nós vamos brincar só, ele quer brincar só com o dinossauro, então nós vamos explorar tudo através daquele brinquedo que ele quer. É onde que a gente até fala que é o brincar funcional. Isso eu passo muito para a família, porque são habilidades que a gente ensina na terapia, que em qualquer lugar você pode ensinar. Você está com um dinossauro ali, olha, o dinossauro é grande ou é pequeno,
né? O dinossauro tem as cores, o dente do dinossauro é branco, às vezes o dinossauro é verde. Então você pode trabalhar, ensinar várias coisas, várias habilidades com aquele brinquedo que ele quer brincar, né? Então, nem sempre, como se diz, não vai ficar perdida a nossa terapia. Ele não quis o que eu propus, mas aí eu pego aquilo que ele quer brincar e vou desenvolvendo, né? Basta que tem que ter muita criatividade. E aí eu pergunto, foi o que você me falou, como disseminar isso? Porque as horas de terapia, é muito curta. Assim, a quantidade de terapia, às vezes, faz só uma vez na semana, né? Então, como eu disse, para o autista, tem que ser repetitivo, porque nós temos a memória de curto prazo e para o autista aprender, a gente tem que reforçar aquilo, repetir aquilo muitas vezes para poder passar para a memória de trabalho, né? Deixar a memória de trabalho curta e passar para outra, que é onde que a gente vai ver quando ele chega a 80% daquilo que você está ensinando. Se ele acertou 80%, então a gente sabe que agora ele aprendeu. Aquilo está gravado. Existem casos em que talvez os pais não veem um resultado muito rápido e desistem, tiram a criança da terapia e acham que não está funcionando? Tem. E aí vem o que você falou, né? Que é o processo, que demora, que até ele criar o hábito vai levar um tempo. E outra coisa, os pais falam assim, mas esse aqui é mais novo do que o meu e tem mais habilidade do que o meu, desenvolveu mais. Mas não existe, assim, como diz, não existe uma fórmula, Ellen. Às vezes um é mais velho e demora mais a desenvolver do que o outro. O meu plano de ensino é individual, para cada um é de um jeito, né? Porque cada um tem uma habilidade, uma dificuldade diferente, né? E aí onde que eu busco, quem convive mais com essa pessoa? Porque às vezes é o pai que leva na terapia, mas ele fica mais com a babá. Então eu quero passar, né, como se diz, os ensinos para a babá que passa a maior parte do tempo. Às vezes é a avó, né? A mãe trabalha, ele fica na escolinha, mas o outro período é a avó. E a avó, assim, tem essa dificuldade porque eles não viveram isso, né? Talvez. Porque o que era antigamente? Tudo era deficiência mental. Não tinha nomes, né? Antigamente existiam os manicômios, né? Os hospitais de louco. Antes era todo mundo louco. Era assim que se tratava, né? O retardado. Hoje não, hoje né? Depois que, como se diz, foi estudando, foi analisando. Então, para cada transtorno existem nomes, né? Sim. Então, facilita também o tratamento. Com certeza. Você falou um pouco sobre as brincadeiras aí que ajudam muito, desde que tenha uma orientação ali. No caso, as crianças com autismo ou com TDAH, elas conseguem brincar com as outras crianças, essas brincadeiras comuns, por exemplo, na escola, vai fazer tal brincadeira, elas conseguem se encaixar na brincadeira ou elas têm uma dificuldade para entender ali como brincar daquela... Eles conseguem, às vezes conseguem brincar, mas eles não conseguem socializar. Então, vamos para o parquinho, às vezes ele não consegue ficar junto com as crianças, ele quer brincar, mas sozinho. Né? Entendi. Então, a dificuldade nossa maior é essa, é a socialização. Então, assim, o primeiro tratamento que a gente faz, que eu falei assim, que é o contato visual. Então, a primeira coisa que a gente faz na terapia é focar no contato visual, porque depois que você consegue despertar nele, ensinar o contato, você chama Caio não te olha. Caio é como se Caio não estivesse ali, ele está do seu lado. Então a gente vai usando estratégias de ensino, né? Para você chamar e o Caio te olhar, chamar e o Caio te olhar. Então esse contato visual é a base de tudo, porque se a criança te olha, você vai ensinar a imitar, né? Gestos, você vai ensinar ele a falar, né? Então, assim, o contato visual é a base de tudo. Quando ele começa a ter o contato visual, ele começa a socializar também com as outras crianças, né? Porque ele vai olhar para a criança, ele vai querer brincar, né? Então, ele não vai querer só se isolar, porque ele já consegue fazer um contato. Então, assim, o contato visual, pra gente, é a base de tudo hoje. Que bacana. E como é feito o diagnóstico do TDAH? Tanto do TDAH como do autismo,
né? Assim, tem uma bateria de teste específica, né? Então, assim, a primeira coisa, a mãe, né, a família vai lá, procura, a gente faz uma entrevista. Aí faz só com os pais, né? Quem foi que procurou a gente lá, o responsável pela pessoa, né? Pela criança. A gente faz uma entrevista e aí tem uma queixa principal. Nessa queixa principal é onde que eu vou separar os testes, né? Para poder, igual ela fala assim, Janaína, ele é ruim em matemática. Ele não consegue aprender matemática. Mas aí às vezes, assim, é porque ele é desatento, né? E aí ele não tem... Foi para matemática, mas às vezes é por causa de falta de concentração. Ele pode ter um TDAH. Então, eu separo vários testes, aplico. E aí, através desses testes, né, é que a gente vai descobrir ali um diagnóstico. Agora, o laudo mesmo, quem pode dar são só neuropediatras, né, psicólogos, psiquiatras. Então, dependendo do transtorno que dá nos resultados ali, aí precisa sim de uma outra especialidade para dar o laudo. Porque sim, aí é onde que, igual o professor de apoio, você só consegue um professor de apoio na escola, né? Se tiver o laudo, né? Não precisa ter, não basta só o diagnóstico, você tem que ter um laudo. E, Janaína, como você é terapeuta ABA, por que você acha que os pais eles acabam procurando esses profissionais para cuidar das suas crianças com autismo ou com TDAH? Assim, como eu falei, o ABA é uma forma muito padronizada, né? É uma coisa, né? É um método, é uma ciência que é cientificamente comprovada, mas assim, a gente trabalha de uma forma muito humanística, muito natural. Então é onde que às vezes a pessoa fala assim, tem muita gente que me vê passeando na rua aí com as crianças que eu faço terapia e fala assim, olha seu filho, porque eu tenho um filho também pequenininho, né? Nossa, mas seu filho cresceu. Nossa, mas seu filho tá diferente. Eu disse, não, isso daqui não é meu filho, não, isso aqui é meu filho do coração. Então, assim, vou dar só um exemplo aqui. Tem uma criança, um paciente meu, que ele já vai fazer 4 anos, ele não sentava na motoquinha dele. Ele tinha lá um brinquedo novinho há anos, que quando ele aproximava do brinquedo, ele já te grudava. E aí a gente vai, né, na terapia, isso na casa dele, né? Aí a gente vai fazendo todo o manejo, de forma que aí a aba entra aí, que é uma forma natural de você lidar com a criança, sabe? Não é eu pegar ele e colocar ali em cima, e aí ele tem que ficar ali. Então, aí eu fui usando estratégias até aproximar ele daquele brinquedo. Hoje eu vou chegando, ele não conversa, mas eu vou chegando lá, ele coloca o chinelo, senta na motinha e me leva pro portão, para mim poder ir pra rua com ele na motinha, olha, sabe? Legal. Aí a mãe fala assim, Janaína, eu tenho até que esconder essa moto, porque ninguém tá aguentando, sabe? Meu Deus do céu. Primeira dificuldade era para conseguir que ele paga na terapia para poder ensinar, e depois agora que aprende. Aí não quer que a criança faça, eu falo desse jeito com ela. Ô, Janaína, e como ter assim, uns resultados mais rápidos com a terapia? Como obter esses resultados mais rápidos? Aí tem que ser de uma forma, igual eu te falei, tem que ser uma forma intensiva. E nem sempre, Ellen, a pessoa tem condições de pagar, né? Então aí eu falo assim também, não é só a terapia, é todo um contexto, né? Quando a família me procura, então eu falo assim, nós temos a terapia, nós temos a família, nós temos a escola. Então nós temos que entrar, né? Todo mundo tem que, como se diz, tem que falar a mesma língua. Sim. Porque ele não vive só na terapia, ele fica às vezes 1 hora, uma vez na semana comigo. Então tudo que é ensinado, né? Eu faço um plano terapêutico. Na aba, né? Quando a gente utiliza a terapia aba, existe esse plano que a gente repassa também para a família e para a escola o que está sendo ensinado na terapia, né? Então é onde também eu tenho como ajudar a família em casa e a escola também, né? Sim. Então assim, igual vamos supor que está ensinando lá a criança ler lá na escola. Então aí eu sempre, durante a terapia, eu vou reservar alguns momentos também para fazer esse treino com ele lá na terapia,
né? Então a gente sempre fica em comunicação por causa disso, porque tem que ter intensividade e às vezes não tem condições de pagar a terapia. Então por isso que a gente tem que passar esse treino, tanto para a escola como para a família, para que eles também repassem, né? Reforça isso em casa, né? Em outro ambiente para poder aprender. Com certeza. Janaína, quando é necessário procurar uma neuropsicopedagoga? Olha, Ellen, quando você identifica que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Hoje o nome é o quê? Transtorno de aprendizagem. Então não é o autismo, não é o TDAH, é só uma dificuldade em relação à escola, né? Então assim, hoje, como eu falei, hoje já tem nome para tudo, né? Tem crianças que têm dificuldade no português, que é no letramento. Aí a gente chama de dislexia. A criança que tem dificuldade na matemática, chama descalculia, o transtorno. A criança que tem letra feia, aquela letra de médico, desculpa os médicos aí, mas não tem aquela letra que ninguém entende. Tem criança que já está no 9º ano e escreve assim bem garranchudo mesmo, que você não consegue ler. E aí chama de desortografia. Então, são transtornos específicos da aprendizagem. A gente faz testes também, como eu te falei, tudo é através de testes. Não é hipótese, não é suposição, tudo é comprovado através de testes, né? Então, às vezes, a pessoa até acha que tem TDAH, né, desatento, não está aprendendo por falta de atenção, mas às vezes não é. Às vezes é um transtorno só de aprendizagem mesmo. E aí a gente pega e foca na área, né? A maioria, hoje assim, todos os casos que apareceu para mim de transtorno de aprendizagem foi de dislexia. A dislexia ela é muito fácil da gente, ela é mais fácil da gente identificar, porque já é uma dificuldade no letramento, que é no português, a criança tem dificuldade para ler, para escrever, e aí também ela troca algumas letras na hora da fala, né? Ou então na hora de escrever. O P, igual a letra cursiva, né? Se você vê o P e o Q, se você mudar ele de posição, né? É só mudar de posição ali na letra cursiva, né? O B e o D também, você muda ele de posição. Verdade. Eles confundem demais. Então, assim, já tem como se diz, já tem um princípio, né? Uma análise, assim, que a gente já leva para o que é a dislexia, né? E agora apareceu bem recente para mim, a gente está em investigação, que pode ser a descalculia, que é a matemática, porque ele tem muita dificuldade o paciente, né? Na matemática, ele tem assim, em torno assim, de um trauma, ele não gosta de forma alguma, ele já está travando mesmo, né? E o que acontece? Onde que eu falo que às vezes o professor precisa ter esse olhar técnico, né? Esse olhar mais clínico, porque eu já tive um paciente de 7 anos que ele era muito agitado na sala de aula, já estava batendo os coleguinhas, mas a demanda, quando chegou para mim, a queixa, foi porque ele não queria ir mais para a escola por bullying. Nossa. Por bullying. E aí as crianças chamavam ele de burro, que ele não aprendia, né? Ele tinha, tipo assim, quando ele ia fazer prova, ele precisava de mais tempo do que as outras, não conseguia aprender. E aí os meninos falavam, né? Começou os coleguinhas, né? Eles também não entendem, sim, né? Sim. E aí a mãe chegou pra mim, assim, bem desesperada mesmo, né? O que meu filho tem? Eu quero que você me ajuda. E aí nós aplicamos alguns testes, mas aí olha só como que são as coisas, Ellen. Depois a gente viu que realmente, assim, era coisas do ambiente familiar que ele estava passando psicologicamente e que estava afetando lá na escola. Não foi aí, acho que até respondi, né, uma das perguntas que você me perguntou lá no início. Não era nada daquilo que a gente imaginava, né? Não era um transtorno de aprendizagem, não era TDAH,
né, desatento, e era o que? Era alguns traumas psicológicos que a família estava passando. Sim. E que estava causando esses traumas na criança. Você falando em trauma psicológico, eu gostaria de saber assim, vamos supor, a criança tem TDAH ou ela tem autismo e ela sofre bullying, ela pode desenvolver uma depressão, por exemplo? Sim, com certeza. Então, assim, é onde que a gente fala que para acompanhar esse paciente, eu só, né, na minha especialidade, ou neuropsicopedagoga, ou como terapeuta ABA, eu só não vou fazer, como se diz, o sucesso, né? Eu vou precisar da família, da escola, mas às vezes também de outro profissional. Às vezes eu vou precisar, a criança vai passar também pelo psicólogo, né? A gente vê muito isso lá, meus pacientes, muito comportamental, principalmente no TDAH. Quando ele é o impulsivo, né? Porque ele não dá conta de ficar quieto. Ele tá aqui, ele tá assim, ele tá mexendo com as mãos, ele tá olhando aqui para todo lugar, ele tá batendo as pernas, sacudindo os pés, sabe? Inquieto o tempo inteiro. O TDAH, ele consegue finalizar as tarefas ou ele começa uma coisa, vai para outra? Tem essa questão também? Essa questão. Ele não consegue... ele sempre inicia uma sem finalizar a outra. O TDAH é característica marcante do TDAH. Um adulto que tenha TDAH no trabalho, por exemplo, se ele acaba fazendo isso no trabalho, pode ser um sinal também? Pode ser. Outro dia uma pessoa até me perguntou, né, se eu aplicava testes, né, para adulto. Eu estou assim, fazendo especialização nessa área, ainda não aplico, mas porque não é só aplicar, não é só vir o diagnóstico, né? Porque também eu tenho que direcionar aquilo com intervenção, né? Sim. E ela até me falou, Janaína, no outro dia a gente vê uma reportagem, de 10 características, acho que ele tinha 12. Nossa! Ele tinha 12, ele encaixava em todas. E aí vem o quê? Vem a sensação da própria pessoa de não saber lidar, porque o TDAH, principalmente o impulsivo, o imperativo, o cérebro, como se diz, ele é muito acelerado, ele processa muito rápido. Isso deve gerar ansiedade também, né? Isso, ele é muito ansioso, a pessoa que tem TDAH, né, imperativo. Então, assim, ele não consegue, o comando do corpo, do gesto, não consegue acompanhar o processamento do cérebro, é muito rápido, né? Então, para ele é difícil, internamente ele sofre com isso, sabe? Às vezes ele não sabe demonstrar, mas internamente ele não sabe lidar com aquilo. E para as pessoas que convivem também, né? É onde que a gente está falando, que como hoje está, como se diz, está mais na mídia esse tipo de informação, às vezes o diagnóstico está vindo tardio, daquela coisa assim que você sofreu a vida inteira, aquela dificuldade às vezes na escola, de aprender, de concentrar no trabalho, sim, né? Tanto que hoje eles são amparados por lei, né? Quem tem TDAH aí, nos concursos, o laudo, né? No Enem, eu apliquei Enem, eu tive laudos lá, porque eles precisam de um tempo maior, eles não conseguem finalizar, né, e que bom, né, que tem esse amparo, porque imagina se não tivesse, né? Imagina se nós não tivéssemos nada relacionado a isso, e as crianças e adultos estariam sofrendo muito mais do que já sofrem. Verdade. Graças a Deus que a mente das pessoas tem se aberto para isso, né? E sim, hoje parece que há um abraçamento maior, né? Sim, que antes não tinha muito. Verdade. Outro dia eu até vi uma reportagem, mas aí eu não adentrei assim, sobre Virgínia, a esposa do Zé Felipe, sim, parece que agora também foi diagnosticada recente com TDAH, né? Então, assim, vários artistas também já se revelaram, né, que esse veio tardio e às vezes não fez terapia, né, não passou por um psicólogo e, assim, não sabia o que era. Às vezes, igual hoje também a gente vive nessa vida muito corrida de trabalho, às vezes você acha que é só uma sobrecarga de trabalho, sim, né? Verdade. E não dá atenção, né, a outras coisas que podem ser, né? Eu mesmo falo assim, eu sempre sou uma pessoa ansiosa, não parece, mas eu sou. Não parece mesmo. E aí eu falo assim, gente, porque antigamente ninguém me falou de terapia é vida. Eu comecei a minha muito tarde, mas assim, que bom se todo mundo tivesse essa oportunidade, sim, de fazer uma terapia, sabe? É vida. Todo mundo que tiver oportunidade e hoje, é bom. Até a questão do psicólogo hoje tem gerado na
nas pessoas uma sensação melhor, né? Porque antes tinha esse preconceito. Se você vai no psicólogo, você é doido. E hoje não, hoje às vezes a pessoa tem uma ansiedade generalizada, ela vai no psicólogo, aquilo melhora. Então, assim, muitos casos, né, de pessoas que você olha, ela é normal, e não é que ela tem um problema, né, ali, e ela tá indo no psicólogo e aquilo tá ajudando. Então, assim, ouvi alguém falando, assim, uma vez que se todo mundo fosse no psicólogo. Imagina como seria melhor o mundo, né? As pessoas seriam mais tranquilas, iam lidar melhor com os problemas, tudo seria mais fácil. Até algo que eu acho interessante, que eu acho que falta, assim, até pelo porte da cidade ser pequena, a gente não tem muito, mas eu imagino que em cidades maiores tenham, se as empresas tivessem acesso a um psicólogo, para pelo menos ali uma vez por semana, dar uma palestra, né, para os funcionários, porque, coitados, os funcionários às vezes também têm essa sobrecarga, gera ansiedade, e aí começa a gerar menos no trabalho ali, se torna a produção, a produção cai e às vezes é culpabilizado, né? Tipo assim, esse funcionário antes era uma coisa, agora já tá assim. Então, assim, se tivesse talvez esse acesso, os próprios patrões, né, trouxessem um psicólogo pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, não sei. Sim. O quão seria melhor a convivência na empresa, né? O clima organizacional, né? A produção, né? Porque hoje, assim, como se diz, a gente se vê muito assim, as empresas cada vez mais exigentes, metas para bater, às vezes até metas abusivas, né? E tudo, aí gerar aquele assédio moral, né? Nos colaboradores. Então, assim, é muito válido isso que você está falando, sabe? As empresas, eu acho assim, não é um gasto, eu acho que é um investimento. Com certeza. É um investimento. Eu já passei né? Já trabalhei em muitas empresas grandes, como eu falei, eu morei muitos anos fora, né? Daqui. E assim, a gente vê que realmente tudo faz sentido, sabe? Melhora o clima, a motivação do paciente, você se sente mais valorizado, né? E também porque, assim, como se diz, ninguém é perfeito, né, Ellen? Com certeza. Então, assim, tem os dias bons, tem os dias ruins também, e tá tudo bem, né? Eu mesmo sou uma pessoa, assim, muito perfeccionista, por isso que eu falo assim, eu tinha que ter descobrido a terapia antes, né? Porque eu até falo que acho que o Senhor me conduziu nesse caminho, até mesmo para eu passar por um processo de cura interior, sabe? Nesse sentido, porque assim, nós temos uma cultura, né, que também faz parte da nossa personalidade, que forma a nossa personalidade, mas nós também temos uma criação que veio dos nossos pais. E agora eu vou culpar meus pais por eles terem me criado dessa forma? Não. Na época, tipo assim, não é que na época era errado, a gente não está discutindo se foi errado, se não foi. Porque eles também aprenderam daquela forma. E a gente vai repassando. Então, assim, eu me encontrei muito na área da terapia, porque quando eu trabalhava no banco, eu ficava muito tempo fora, viajava muito. E aí minha menina saiu da escolinha, né? Foi para a escola estadual, e ela era extremamente ansiosa. E depois, olha pra você ver, aí, né, eu tive, graças a Deus, já tinha, assim, a mente mais aberta, né, como você também falou, a gente já não tem mais também aquele preconceito como antigamente, né, tinha quem vai no psicólogo é só doido, né, então hoje a gente já não tem, ou tem menos, né, que ainda existe, mas tem menos, com alguns certeza. Ainda com a mente um pouco fechada. E aí resolvi levar a minha menina na psicóloga, né. E aí, quando ela começou a terapia, aí eu me encontrei naquela terapia. Porque eu percebi que ela estava sendo ansiosa pela minha ansiedade, aquela ausência minha de mãe, né? Tipo assim, eu não tinha um tempo de qualidade com minha filha, era pouco tempo. Mas aquele pouco tempo eu já estava cansada, às vezes não brincava. E eu sei que acabou deixando... Passou fases que eu deixei de aproveitar, e eu não vou ter essas fases mais, né? E aí, quando eu passei a fazer terapia, até por causa da minha filha, o que acontece? Eu reproduzi da forma que minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram. Mas não é porque eles foram errados, porque eles também, às vezes, aprenderam dessa forma. E, automaticamente, a gente replica.
É verdade. Né? A gente acaba replicando. E às vezes sem sentir, sem querer. Sim. Vai no automático. Isso mesmo, vai no automático. E aonde que a gente, né, a terapia faz essa descoberta na gente, né? Certeza. Incomoda dessa forma, né? Então eu vi que, como se diz, e coisas também que, às vezes, traumas que eu me identifiquei assim, depois que eu tive filhos, né? Aí eu fui ver que era uma coisa minha da infância, igual assim, uma coisa bem simples. Uma coisa que me tira do sério, brinquedo espalhado na casa. E quem tem criança, eu tenho 3, né? Não tem como não ter brinquedo espalhado. E aí, aquilo me incomoda, mas me incomoda muito, muito. Chega a dar uma gastura. Você não tem noção do tanto que me incomoda. E depois, né, assim, nas terapias e tudo, olha como que estava lá no meu inconsciente. Porque quando eu era criança, né, minha mãe era professora e a gente sempre ficava, tinha alguém sempre trabalhando em casa lá, ficava com a gente e arrumava a casa, a gente não podia tirar nem a cadeira do lugar. Nossa, né? Tipo assim, sim. A casa tinha que ficar impecável e aí não deixava a gente brincar. Oh. Olha só de onde que eu fui Sim. descobrir através da terapia, de onde que vem esse trauma desses brinquedos espalhados na casa, né? E assim, é momento de cura mesmo. Sim, que vem para melhorar, pra gente, né? Como se fazer diferente. E esse descobrir a si mesmo é tão importante, né? Porque às vezes a pessoa adulta, ela tem hábitos ou ela tem uma maneira de ser ou de tomar decisões ou de lidar com algumas coisas, e aí fica muito no sentido assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E às vezes indo lá no psicólogo descobre por que é assim, por que faz assim. E aí tem a opção de melhorar, né? Que às vezes a pessoa também se conforma com a forma que acha que eu tenho personalidade forte. E coloca essa desculpa e nunca quer melhorar. E às vezes as pessoas ao redor estão sofrendo até com a forma com que aquela pessoa age, né? Ou reage às situações. Então, se vê a importância, né, de ir no psicólogo realmente se descobrir, se redescobrir, como você falou. E assim, não só o psicólogo, hoje existem muitos terapeutas, né? Eu tenho até uma prima também, hoje ela é psicanalista cristã, então assim, olha que bacana. Tem várias formas de você se encontrar. E isso na terapia. Bacana que às vezes a pessoa fala assim, eu sou cristão, eu não vou no psicólogo, porque o psicólogo que eu for, ele não é cristão, não acredita em Deus. Tem esse negócio também, né? Pra você ver que tem até a variedade. Olha aí, tem uns que são cristãos. Se a pessoa tem esse negócio de eu não consigo ir no que não é cristão, vai no que é cristão. O importante é ir. Isso mesmo. Apesar de que isso também não interfere tanto, né? Não. Porque todos eles passaram pela mesma faculdade, vão te ajudar da mesma forma. Com certeza. Mas se tiver esse detalhezinho aí que incomodar, procure quem é cristão então. E terapia, assim, Ellen, só faz bem, só vai surtir o efeito esperado se você se identificar com aquela pessoa, né? Eu já passei por vários terapeutas, psicólogos, assim, mas é aquilo, você tem que criar uma afinidade. Então é isso que eu tento passar para a família dos meus, né, dos meus pacientes, porque porque criança é muito aconchegante, né? Tudo para eles assim, tá bom, né? Você mostra um brinquedo ali, ele já sorri, né? Então o que eu tento passar para a família é isso, né? Essa confiança, porque na verdade eles ficam na sala de espera, não sabem o que a gente está fazendo ali dentro, e às vezes eles choram, né? Tem dia que eles não estão, porque a maioria dos autistas também eles têm transtorno do sono, eles não dormem bem, tem muita insônia. Muitos tomam medicamento, principalmente os do TDAH, né? Que tomam medicação para poder desacelerar. Outros, os desatentos, também tomam para dar uma acelerada, para concentrar mais, né? Então tem muito isso. E às vezes as medicações também têm os efeitos colaterais, né? Então tem dia que eles estão ótimos, mas tem dia também que não estão. E tá tudo bem, né? Igual onde você falou, a família quer um resultado rápido, quer. Mas assim, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Mas a gente não pode desistir. Isso é importante, né? Não desistir. Qual conselho você daria para um pai ou uma mãe de um autista ou de um TDAH? Um conselho que você acha que é crucial? Deixa eu ver aqui, porque são tantos, né? Mas assim, eu acho que aqueles que já têm laudo, né? Que já sabem do problema, né? É assim, dedicar. Mesmo que não consiga pagar uma terapia, né? Uma coisa que eu falo muito lá. Quando o pai, né, vai lá e sabe que a criança já tem, né, já é autista ou TDAH, fala assim, mas o neuro falou que ele tem que ir no psicólogo, fazer a neuropsicopedagogia por causa da escola.
tem que ir no fono, né? Tem que passar por vários especialistas. E aí, o que acontece? A família não tem condição. Aí ela fala, eu não tenho condição, Janaína. E aí ela vai deixar o tratamento porque ela não tem condição. Sabe o que eu falo? Olha, você vai começar por onde você tem condição. É o conselho que eu dou. Se é o psicólogo que você tem condição, se é lá na PAI, se você conseguiu de graça pelo município, começa pelo psicólogo. Se você, vamos supor, eu só posso pagar a fono uma vez por mês. Paga uma vez por mês. Às vezes tá lá que precisa, assim, vamos supor, de 10 sessões, mas você tem direito de pagar só uma, vai por uma, porque mesmo que seja uma quantidade mínima, mas você iniciou o tratamento. Sim. Porque o que eu falo, Ellen, é muito sofrido para o paciente, sabe? Para a família é difícil por não ter condições de bancar o tratamento, sim, mas começa por onde você tem condições, se é através dos profissionais que tem na PAI, mesmo que não seja com muita frequência, que seja de 2 em 2 meses, mas não deixa de fazer, sabe? O importante é começar, é você fazer, mesmo que seja pouco, mas é aquilo que você tem em condição, porque se você não fizer nada, é pior, né? É, então, mesmo que seja pouco, daquilo que está no seu alcance, mas aí que seja feito. Sim, com certeza. Janaína, agora a gente já está chegando ao finalzinho, né? Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está acompanhando a gente neste episódio. Deixa eu ver assim uma situação que eu tô passando assim, né? Eu falo que os meus pacientes são igual meus filhos, né? Aquilo que é difícil para eles eu frustro também, para eles, para a família, e aquilo que é bom também eu vibro junto com a família, né? Então, assim, vamos falar muito da inclusão na escola, né? Porque é uma fase, assim, é uma especialidade minha e onde que eu estou muito tempo. Então, eu acho assim que incluir, né? Não é só a matrícula. Não é só você aceitar, né, o aluno na escola. É fazer ele participar daquele contexto, sabe? Se é da atividade, mesmo com as limitações que ele tem, mas coloca ele lá perto do coleguinha. Se tá lá na hora do lanche, ele quer correr, não, vamos sentar aqui um pouquinho. Ou se é no chão que ele quer sentar, não quer sentar na mesa, sabe? Sim. Mas assim, não é só permitir que ele entre na escola, mas assim, permitir que ele faça parte daquele ambiente também, sim, sabe? Porque assim, é gratificante para a família, porque a família já está assim, tão desgastada naquela luta, né? Por tudo, por direitos, por intervenções, e aí você vê que assim, é um direito de todos estudar, e a própria escola não conseguir incluir, né, de forma necessária aquela criança, é muito frustrante. Sabe? Janaína, você poderia deixar agora um abraço para quem você desejar, que a gente já está chegando ao finalzinho, e também deixe uma frase, também uma frase que talvez marcou você, que você quer deixar para quem está assistindo. Olha, o meu abraço, né, é para minha família, meus filhos, né, e todos que estão me assistindo, principalmente meus pacientes, né, que é assim meu xodó, né, e a frase que eu vou deixar aqui, que nós devemos lembrar que o autismo não é apenas um conjunto de desafios, mas também é um conjunto de dons e de talentos. Com certeza. Tá? Porque da mesma forma que eu falei, tem as habilidades, tem os déficits, mas as habilidades sempre compensam, né? Então a gente vai focar nos talentos e não só nos déficits. Sim, verdade. Janaína, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui no Pod Ellen. Com certeza a gente sai daqui desse episódio muito mais esclarecido, com a mente muito mais aberta. E eu creio que isso é um incentivo, né, para quem está assistindo. Um incentivo a você procurar ajuda médica. Se você é um pai, uma mãe, está acompanhando, você vê algum desses sinais que a Janaína citou aqui no seu filho, na sua filha, leva, né? Vai lá procurar ajuda médica para saber o laudo, para saber se tem ou não. Não custa nada você tirar a dúvida, né? Não fica com a dúvida em casa, porque esse retardamento, igual ela falou, do tratamento é ruim para o seu filho, para a sua filha. Então, você que é pai, mãe de autista, de criança que tem TDAH, e você já está tendo acompanhamento médico, você pode incentivar outros pais e outras mães também, que talvez você conhece, coleguinha do seu filho, que tem características parecidas, incentiva eles, fala o quão é bom que tenha o tratamento, e vamos juntos ajudar a quebrar esse preconceito, esse pré-julgamento,
e ajudar a fortalecer a ideia de que são crianças maravilhosas e isso não é algo que vai deixar elas de serem crianças, de serem seres humanos. Isso não afasta elas, na verdade deve juntar, a gente deve se achegar a essas pessoas e não nos afastar delas e não isolá-las. Como a Janaína falou, elas já se isolam, imagina se a gente isolar elas de nós. O quão prejudicial vai ser isso? Então, tenha isso em mente, se conscientize, busque conhecimento. Se você quiser procurar a Janaína depois, lá na clínica, né, no Espaço Crescer, para tirar alguma dúvida que você tenha. Talvez a gente não consiga sanar todas as dúvidas aqui, né? O tempo não nos permite, mas você pode ir lá na clínica Espaço Crescer, conversa com o pessoal, conversa com a Janaína. Eu tenho certeza que ela vai esclarecer as suas dúvidas e vai ajudar você. Deus abençoe você. Muito obrigada por ter acompanhado. Eu quero convidar você a compartilhar esse episódio. Assim como você assistiu, acompanhou, gostou, tem gente também que precisa acompanhar, que precisa assistir, que precisa também aprender. Então, você compartilha esse link com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo que você gosta. E também deixa o seu like aqui no vídeo. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque a gente tem sempre aí, toda semana, um episódio novo com pessoas especiais maravilhosas, trazendo assuntos, temas relevantes e também contando a história de vida. Isso incentiva você a também buscar os seus sonhos, a também ir atrás dos seus objetivos, incentiva você também a entender aquilo que você não entende. E isso é muito bom. Então, Pod Ellen está aqui para ajudar você. Pod Ellen é um ponto de luz em meio ao caos do mundo. É isso que a gente quer fazer, é o nosso objetivo. Muito obrigada a você que faz parte dessa família Pod Ellen. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.